Oi, gente, muito boa tarde, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma Rueda de Conversas, né? Hoje o nosso convidado vem diretamente de Volta Redonda, Rafael Mendes. Esperar ele chegar, esperar o povo chegar aqui, começando porque 5h30, 17h30 você já sabe, né? Rueda de Conversa. Cada dia, de segunda a sexta, um convidado diferente, né? Das 5h30 e 6h30. Quem sabe pode mudar um pouquinho. E aos sábados nós temos o Rueda de Conversa Nova Fase, onde a gente trabalha assuntos específicos. E esse final de semana vai estar falando sobre marketing digital com meu amigo Danilo. Tá certo? Ele que é de Fortaleza, então vai estar muito legal. Marketing digital voltado para dança. Não perde que vai ser bem legal. Tá bom? A live também vai ficar aqui guardada. Então fica atento, porque ele está fazendo cada coisa muito show. Então esperar aqui o povo chegar. Esperar o Rafa chegar também. Né? O pessoal também está entrando aos poucos. Sejam todos muito bem. Lembrando também que as lives elas ficam guardadas no IGTV, certo? Então no nosso IGTV e no nosso canal do YouTube, Rueda de Conversa. Tá bom? Esperar um pouquinho. Vamos lá, na próxima vez eu acho que eu vou botar uma musiquinha para esperar o povo, né? Se bem que na última vez que eu botei música, ah, quase que eu perdi a live porque o nosso amigo Instagram ia me bloquear, né? Esperar um pouquinho, esperar o povo chegar. O Rafael já chegou, já tá aqui, né? Deixa eu enviar aqui o convite para ele. Parar, tá aqui. Começar. Fala, meu querido! E Não aí, ficou a mano? tela preta? Cabelo chique. Eu falei, eu vi esse negócio tela preta aí, eu falei, ih, rapaz, eu já não sou mais moreninho. Não vou aparecer nada. Ai, Muito bom. ai. Caraca, cara, que maneiro essa parada. Nunca fiz esse negócio de ao vivo junto, não. Primeira vez. Ah, é? Que maravilha, hein? Vamos Deixa, estrear então. deixa eu Vamos bater baixar um aqui. papo. Deixa eu baixar aqui que eu botei no tripézinho aqui. Me tranquei aqui no Sim. escritório, que tá rolando aula online aqui na escola. Aí me Ah, tranquei aqui pro barulho não atrapalhar. Vou baixar vocês aqui. já voltaram? Pra te ser sincero, a gente nem parou. Hum, Logo que eu vi os comentários, Volta Redonda, que a cidade é uma cidade do interior bem, assim, que leva muito a sério o medo das coisas. Então, sim. assim que começou a mencionar essa parada, já os alunos já deram uma segurada, já começaram a perguntar, a questionar, né? A escola, tem que ter a escola tem que ser uma escola coerente, não dá para funcionar. Então a gente ficou com medo de, né? Por mais que tivesse alunos querendo e continuar as aulas, a gente assim que começou, acho que a gente foi uma das primeiras escolas a parar, se bobear no Rio, viu? Então, Uhum. mas eu também acredito que foi bom porque a gente parou, ficamos uma semana sem fazer nada para pensar, estruturar o que a gente ia fazer. Então deu certo, porque no nosso dia a dia é muito corrido, muita coisa. Eu e a Luciana Uhum. aqui tocando, ela dá muita aula, a gente não acho que é um dos grandes desafios nossos da escola, é conseguir parar para Uhum. conversar, porque ela dá muita aula, balé contemporâneo, jazz. Vocês vão fazer a live com ela na sexta, vocês vão ver do que eu estou Uhum. falando. Porque muito difícil ter tempo com ela. E É. com essa pausa a gente conseguiu. Então a gente conseguiu planejar, criar uma estratégia. Eu já estava, Uhum. quando começou a desenrolar isso, já comecei a estudar. Aí Uhum. pesquisei ferramentas e tal, testei várias e dentro de custo-benefício, atendimento com a nossa internet que a gente tem aqui, que a gente sempre teve uma internet muito boa, que é mais um serviço que a gente oferece para os nossos clientes, né, para o nosso pai, dos nossos Uhum. alunos, ficam esperando a internet de qualidade. Então isso já não foi um problema.
E então aí a gente optou pelo Zoom. Então a gente ficou mais ou menos assim uns 5 dias parados, sem nada, conversando, dialogando com os professores. Aí fizemos uma última reunião junto, todo mundo. E aí já começamos com a plataforma Zoom, caráter experimental, naquela versão gratuita. Uhum. E aí, pô, deu, qual foi prós, contras? Alguns professores tentaram de casa, a internet quando não é boa não funcionava e tal. Aí bateu um martelo, não, vai ser o Zoom. Aí vimos, pô, 40 minutos que era gratuito é pouco. Sendo que uma das principais vantagens de fazer aula conosco é a relação, né? A gente tem um trabalho que é individualizado mesmo. A gente planeja nossas aulas para que elas tenham margem para cada aluno ser tratado de uma maneira especial. Então, realmente, aqui a gente não só ensina dança, mas a gente transforma, porque nem sempre é o aprender a dançar que vai transformar a vida da pessoa. A gente tem alunos com síndrome de Down, a gente tem alunos com autismo, né? Então, a gente sabe que a capacidade de aprender é limitada, ele vai aprender nem tanto, mas não é o que vai fazer a diferença, é o aprender a dançar nesse caso. Então, por isso que a gente batalha muito que nossos professores tenham a capacidade de olhar individualizado cada aluno. Então, por isso a gente optou em ter o Zoom na versão paga, porque aí a gente pode ficar mais tempo conversando antes e depois da aula. Até para ajudar o aluno a se adaptar com essa nova maneira, porque a gente está acostumado com o tridimensional, de repente jogar o bidimensional do nada, ainda mais falando de criança, que é um nosso maior público aqui, é bem complicado logo de cara. A vantagem desse coronavírus, eu que fiz EAD, me formei em pedagogia, agora a gente estuda para isso, para usar essa ferramenta, que é o futuro. O coronavírus fez a gente antecipar em 10 anos no que... Ó a Júlia aí, então. O coronavírus fez a gente antecipar pelo menos uns 10 anos, que dizem os estudiosos, né? Com relação ao ensino à distância. Então, não tem como. Já era uma coisa que ia acontecer, agora é inevitável, né? E o bom é que a gente ganha o mundo. Mas vamos lá, vamos começar, que agora, né? Prepara. Meu querido, primeira coisa... Em Volta Redonda. Não, aqui tá friozinho, mas vamos lá, no calor da conversa a gente esquenta. Seguinte, queria que tu te apresentasse da maneira profissional agora. Ai, caramba. Faz tempo que eu não faço isso. Bem, vamos lá. Fazer igual os youtubers fazem. Bem, para você que não me conhece, eu me chamo Rafael Mendes, sou pedagogo, trabalho com dança há 23 anos. Comecei porque eu era muito tímido, hiperativo, e aí minha mãe que me estimulou pra caramba a fazer dança salão. Minha escola é o Centro de Dança de Amearoxa. Comecei minha história na Unidade de Tijuca, depois era lá num clube que tinha, nem lembro mais o nome, com meus queridos amados professores Érico, Raquel, Vanessa, Marcelo, tive também o Paulo, Sérgio e a Úrsula, e o Marco Aurélio, Renato Teixeira, Fabiane também. Então foram meus primeiros, assim, aqueles que deram um bicão nas costas e ó, vai, né? Então foram meus primeiros professores. Depois nesse meio tempo para quem não falei, né? Eu estava com 14 para 15 anos quando comecei. Aí chegou a época de serviço militar, me tornei militar, né? Eu fiz o curso técnico nesse meio tempo em arte gráfica e trabalhei como marinheiro cartógrafo, fazia cartas náuticas na Marinha. Fiquei 4 anos na diretoria de hidrografia e navegação em Niterói. Olha! E eu fazia a dança como não um hobby, mas uma necessidade. Eu era muito tímido, então eu nunca via a dança como hobby, sabe? Eu sempre via a dança como algo muito mais. Então eu tinha essa necessidade de
de dançar para fazer amigos e tudo, que eu era muito fechadão. E aí, depois de 4 anos, eu era muito estimulado, principalmente pelo Érico, sabe? Então, um grande amigo, a Raquel. E que eu tinha talento, né? Até hoje eu não me acho que eu tenho talento, eu sempre fui esforçado. Mas eles sempre me estimularam bastante. Eu lembro o Fabiano uma vez, falou comigo, me viu dançando zouk. Tava todo errado dançando, porque a gente que era da Tijuca, a gente não tinha muito acesso, sabe? A zouk, tango, essas coisas. Só quem fazia aula com os master, na matriz em Botafogo. A gente era réis mortais. E ainda era bolsista e tal. Aí eu falei, pô, eu quero... Então, cara, eu quero aprender esse negócio. Aí teve um baile lá, eu vi... Pra minha desgraça, né? Eu vi Renata Peçanha e a Div dançando zouk. Eu falei, putz, grilo, cara. Eu não devia ter visto aquilo, né? Pronto, não queria outra coisa, não queria aquele negócio. E a Drica, né, dançando zouk também, me chamou pra dançar Malmicão que eu paguei, gente. Ela nem deve lembrar disso. Dancei todo errado, nem sabia. Eu falei, não, tem que aprender esse negócio. Aí eu ia sexta-feira, tinha uma turma sexta-feira, eu ia pra Matriz, pedir autorização lá, deixaram eu ir como bolsista para fazer o zouk iniciante. E comecei a gostar daquele ambiente, porque eram 3 salas, era muita gente respirando dança o tempo todo, uma energia, sabe? Aquela coisa de, não importa o externo, se era uma senhora de 70 ou uma menininha de 15, era dançando olho no olho do mesmo jeito. E aquilo eu falei, gente, que máximo, né? São pessoas por pessoas e não, né, por nada. A dança fazendo o seu papel aí principal, no meu ponto de vista, né? Aí eu quero isso. Aí, no meio tempo, eu saí do Jaime, porque serviço militar e tal, aí acabei vacilando mesmo com meus horários de bolsista, coisa que todo bolsista passa, fiz merda, e aí acabei perdendo a bolsa. Mas aí depois de um tempo, o Érico, eu sempre, todo final de semana eu ia no shopping, porque era o que dava para ir ver tinha uma divulgação da academia no shopping, Tijuca. Aí lá eu tava sempre como bolsista, ajudando e tudo, mas já nem era mais. Aí falou, pô, cara, tu tem que voltar então, quer voltar? Eu falei, quero. Aí voltei logo depois da filial de Tijuca acabou, fomos pra Botafogo, e aí na Tijuca eu era assistente, mas se fosse comparar com o Botafogo, cara, eu não era nem o chinelo, por exemplo, do Veronese, do Edson Carneiro. Quem mais que era assistente na época? Renatinho. Eu era, caraca, aquele que vai buscar o cafezinho pros caras. Os caras assistentes, mas os caras voavam muito comparado. Cheguei como assistente lá em Botafogo. E eles super coerentes, né? Não vamos rebaixar o coitado, né? Continuei como assistente. Aí tinha um rodízio. Ed, essa história eu gosto de contar. Cheguei lá, pessoal conversando e tal. Aí Edson Carneiro, Veronese, chegaram pra mim, cara, só tem que ficar tranquilo, vai ser tranquilo, porque o assistente, ele ajuda nas aulas, né? Ele é o cara que apoia o professor. E tem maturidade, que tem disciplina, né? Você vai pegar os alunos com mais dificuldade para ajudar. E aí os caras, fica tranquilo, fica calmo, cara. No primeiro mês, vai devagar, você só tem que ter cuidado. Quando você for assistente do Cristóvão, cara, quando você for assistente do Cristóvão, se cuida. Então, relaxa. Primeiro professor que eu caí na escala no sorteio, Rafael, assistente. Cristóvão. Eu falei, caraca, Cristóvão Silva, eu vou morrer. Eu falei, gente, é agora que eu vou ser mandado embora do V. Eu lembro que na primeira vez o Cristóvão, Rafael, vai lá, puxa o aquecimento, um samba. Aí depois de uns 30 segundos assim, eu olhei pra ele assim, ele, olha o ritmo. Cara, eu tava tão nervoso que eu tava puxando samba nos peitos dos alunos fora do ritmo. Então foi muito engraçado assim, essa minha ida para Botafogo. Mas aí lá você aprende muito rápido tudo, né? Então eu fui assistente e cheguei em Botafogo. Eu, depois de um tempo, decidi largar a Marinha e me dedicar à dança. E fui realmente me dedicar à dança de uma maneira bacana, porque eu queria dançar na companhia. Na verdade, meu sonho sempre foi o palco. Eu gostava muito do palco.
até hoje, né? Se você ver minha trajetória, Baila Floripa, a minha dança salão sempre foi uma dança salão, até que eu ensino para meus alunos, voltada a uma dança salão pro palco. E aí vem o porquê disso, que é a segunda parte da minha trajetória na dança. E tudo tem a ver com o Jaime Arocha, né? Uma vez estava lá aquela aula de assistente professores, Jaime chegou, abriu a roda, Rafael, vem até o centro como bailarino. Antes como bailarino. Aí fui eu empinei todo, encaixei todo errado, desencaixado, né? Porque a gente, quando não faz balé, é todo desencaixado. Aí fui eu, pá. Aí ele olhou assim, fez todos os professores, nunca serás. Caraca! Ó, Fabiano, só não querendo te cortar, mas Fabiano Vivas está na live, né? Fabiano, tem várias histórias com o Fabiano, hein? Segura que eu vou. Aí, fiquei com a raiva do Jaime naquele dia, um ódio mortal, cheio de professor e professoras. Só gente top. Fiquei com a raiva dele quando ele falou isso. Nunca serás um bailarino. Olha, é de mexer com o meu ego. Mas aí, fala, Fabiano. Mas aí, o que acontece? Uma coisa que eu, como pedagogo, vejo muito um déficit na geração que a gente tem hoje. A relação com o mestre, né? Por mais que eu falei para você assim, fiquei com a raiva do Jaime, tudo que ele me ensinou e se dedicava a me fazer aprender é muito superior a qualquer mandado assim, vai tomar naquele lugar. Aqui a gente pode falar essas coisas. Sabe? E hoje eu vejo que a geração fica puta, a geração de jovens, tu não pode chamar de atenção mais firme, porque é uma geração um pouco resiliente, eu sinto, nas minhas pesquisas. Inclusive, meu TCC falou um pouco disso. E evita que o jovem extrapole o máximo, porque uma das maiores ferramentas para a gente aprender, a gente se superar e ser um ponto fora da curva é a raiva, é a fúria. A fúria, ela te faz superar os seus limites, assim, 200%. E a geração hoje, eu sinto que não vê a fúria foge da fúria, sabe? Foge da luta, assim, sabe? Pô, prefere a internet, que é tudo muito mais rápido, pum. Eu acho que isso também influencia. Então, naquele dia, eu fiquei com uma raiva, uma fúria com o Jaime. Eu falei, tu vai ver só. Ed, fiquei fazendo aula de profilaxia do movimento com a tia Márcia, né? Pra ganhar alongamento e tal. Eu chegava 1 hora antes. Ficava lá me rasgando, mas eu suava. Chegava em casa, minha mãe queria me matar, porque eu já pegava 2 bolsas de gelo, botava embaixo do meu joelho e sentava e ficava assim, ó. E isso era meia-noite, 1h que a gente saía do Jaime. Tinha que pegar ônibus, metrô, né? Bolsa de gelo até 2h, não aguentava. Porque alongando. Eu tinha sido atleta, então a posterior da coxa era muito forte. Oi, Evelyn, ela entrou e tal. Então, eu caía dentro de fazer aula. Aí eu falei assim, quer saber? Eu também não tinha grana, eu precisava fazer mais aula de balé. Tentei bolsa no Petit Dance, me recusaram. Que era dança salão. O pessoal tem um preconceito por dança salão. Galera do balé. Aí não consegui. Consegui no Liceu, Botafogo. Professora Márcia Simone, Heron Nobre, César, gente muito boa que me ajudou muito a evoluir no balé. Comecei a fazer, olha a humildade, sabe? Tô dizendo, né, mas eu comecei a fazer aula de balé com criança de 4 anos. Chamava de tio Rafa, sabe? Ela me deu bolsa, eu não tinha base nenhuma. Eu ia fazer aula às 7 horas da manhã com criança de 4 anos, cara. Ia lá e eu já tinha o quê? Uns 20 anos e tal. 21, 23 anos. Era por volta de 20, 21 anos. Eu ia fazer aula com criança de 4 anos de balé, e comendo balé. Eu fazia balé todo dia. Eu tive estafa muscular 2 vezes. Uma numa panturrilha, depois outra na outra. Porque eu fazia aula de balé todo dia, depois eu ia pro Jaime, participar da companhia e tudo mais. E aí, né, falta de grana e tal, eu falei, pô, eu não posso. O liceu começou a querer que eu dançasse muito por lá e eu tinha que dançar pelo Jaime, né? E aí eu falei, pô, daqui a pouco isso vai dar ruim. Aí eu tenho que arrumar uma escola que não me cobre tanto presença, no caso, escola de balé. Aí eu falei, cara, eu vou fazer prova não só para uma escola, mas eu vou entrar para a melhor escola do Rio de Janeiro. Olha que a fúria que eu fiquei do Jaime fez.
Fiquei tanta raiva dele, que tu vai ver, baixinho. Eu vou passar pra melhor escola de baixinho. Qual é? Nem sabia qual era. Eu falei, comecei a pesquisar. Ah, o Eric, cara, eu até fiz. O Eric falou, é o Leneva, mas é difícil, viu? Com a tua idade. Aí eu falei, é a Maria Leneva, né? É a escola que é teatro municipal? Ah, tá, vou lá. Como é que faz a inscrição? Cheguei lá na porta. Ah, tem que ter 18 anos. Você já tá com 22 anos, né? Não tem como mais. Mas como assim, gente? Não é possível. Você não sabe o que eu fiz na minha vida. Eu larguei marinho, eu quero fazer balé. Não posso. Não. O que eu tenho que falar? Olha como é que a gente tem que ser, entendeu? Porque o Jaime também ensina muita gente a não dizer não. Como bolsista, a minha primeira aula como bolsista no Jaime foi trança no samba. Olha os perrengues que eu já passei. Então eu falei, pô, eu passei tão perrengue lá, eu vou aceitar um não? Né? Ser bolsista no Centro de Jamarocha exige tanto da gente. Pô, eu vou aceitar um não agora só porque eu tenho 22 anos e é 18, ó. 18, 19, 20, 22. Patroninho, gente, que isso? Uma Copa do Mundo. Ó, aí eu fui. Aí o que tem que falar? Tem que falar com a. Eu esqueci o nome agora da diretora. Porque ela não quis me atender, então ela não significou nada na minha vida. Então eu não lembro o nome dela. Mas eu fiquei 3 dias esperando ela na porta. No terceiro dia, eu falei para a moça, pô, não pode me atender? Cara, já falei, é difícil e tal. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou ficar aqui esperando ela sair. Não sai daqui hoje, eu tirei o dia para falar com ela. Aí eu fiquei por volta umas 5 horas na porta da Maria Leneva, cara, sentado lá esperando a recepção. Passava, a mulher voltava, passava. Aí elas viram que eu não ia sair mesmo. Aí mandou o Sérgio Lobato vir me atender. Cara, esse cara fez a diferença na minha vida. Ele é um amigo, uma pessoa assim que precisar de mim, pode pedir que eu vou. Ele chegou para mim e falou, Rafael, faz o seguinte, já que você está determinado, você é muito jovem para eu te dizer um não, pode ser que o seu corpo supere a sua elevada idade. Eu falei, não entendia nada de corpo. Aí ele, pode ser que a sua aptidão física supere a sua elevada idade. Já que o máximo é 18, você está com 22 para 23, mas se você tiver um bom corpo, pode ser que você consiga. Tá bom, fui para a prova, paga a taxa de inscrição, desesperado, pede pai, mãe, dinheiro daqui, só andava a pé para não gastar. Fui para a prova, chuta, meu número, 1. Caraca! Não, deixa eu te contar antes. Olha só, estratégia! Estratégia é tudo na vida. Eu fazia aula de balé, profilaxia do movimento com a tia Márcia Pinheiro. Aí eu falei para ela, pô, vou fazer a prova. Fui eu, Pedro e Marquinho. Um outro menino lá que tinha uma tatuagem na escola, nem lembro, acho que é Marquinho mesmo. Fui fazer a prova. Aí a tia Márcia falou assim para mim, Rafael, faz o seguinte, você chega uma hora antes, entra no banheiro, se alonga, se rasga, tá de pingar, se seca, bota a roupa da prova e vai para a sala da prova. Pega o teu número e tal. Quando chegar lá, você não se alonga. Você disfarça, faz uma pontinha do pé e tal, puxa um braço, tudo, um demi-plié, mas tu não faz alongamento, não mostra alongamento. Fica assim, de marrento. Falei, tá bom. E fui, já tava todo alongado. Já tava todo alongado, todo mundo se rasgando, a banca olhando, e eu humilde lá, o pessoal, cara, aquele cara não vai se alongar? E eu, não, já tava alongadaço. Número 1, primeiro da barra. Eu falei, caraca, cara, todo mundo fazendo lá atrás, não tinha ninguém para copiar. Eu falei, caraca, gente, não é possível que eu não vou passar, né? Não, mas cheguei até aqui agora, né? Porra, mas eu falei assim, meu Deus, meu São Jorge, ó, dá um desconto aí, porque esse negócio de, né, as pedras, o caminho, pô, tira algumas aí para facilitar pra mim. Aí fui para a prova e tal, chegou uma parte, fizemos uma barra simples, e aí alongamentos, todo mundo sentado no chão. Aí a mulher chegou assim, ó, fulano, pro Sérgio Lobato, que era o professor da prova. Alonga o pé daquele número 1 ali pra mim. Aí ele pegou meu pé assim, ó, encostou no chão assim, eu tava deitado, né? Aí ele pegou meu pé, deixa eu ver a ponta do pé dele até que vai. Aí ele pegou assim, ó, meu pé. Até hoje, nunca mais eu consegui alongar o pé daquele jeito. Mas
Pedi a Deus, respirei fundo, ele me tremendo todo, fingindo que nada estava acontecendo. Aí alongou meu peito do pé. Pá! Gente, a Júlia aqui me queimando. Ó. Rafa copia até o casal de balé. Copio mesmo. Copio mesmo. Eu falo para todos eles. Eu sou professor de dança-salão. O balé eu uso, para mim é dança-salão. Quando eu vou fazer aula de balé, eu vou para me divertir, não é para aprender balé. Eu nunca quis ser bailarino clássico. Então eu vou para viajar, faço movimento e tal. Agora ficar copiando a quantidade e tudo, eu falei, não, sai fora. Eu fico só aqui atrás, tá. E vou, pensando no meu corpo e tal. Copio mesmo as aulas. E aí a gente fala, aí conclusão, alongou meu pé, tiraram meu corpo e tal. Lista, números, aprovados. 1, 7, número 1, você foi aprovado. Deus, isso aí, Rafael. Parabéns, o Sérgio Lobato, para mim. Depois disso, passei para a escola de dança. Primeira pessoa que eu liguei foi o Érico. Nem para minha família. Liguei, Érico, passei. Ele falou, cara, isso aí, tamo junto. E fui. E fiquei 4 anos na escola de dança. Meu corpo deu um salto muito grande, porque é aula todo dia de balé clássico para formação de balé no Teatro Municipal do Rio. Então vem aí a minha segunda escola como profissional de dança, que é a Maria Leneiro. De lá para cá eu fui colocando o balé na minha dança-salão. Né? O Fabiano, inclusive, me zoava pra caramba. Vou falar agora. Porque o corpo vai mudando e tá aí, Rafael, cuidado não, você se bateu um vento de um jeito aí, um dia não sai. Pode ser que você mude de lado, hein? Aí eu, qual é a Fabiana? Tá, mas ele e o Cristóvão me zoavam muito. Porque até a gente fazia um porra de dança-salão, é uma coisa. Quando você começa a botar o balé, já vem a coisa... aí tem que ter cuidado, né? Pra não ficar muito feminino. E com 20, 21 anos, você vai descobrindo como fazer isso. Então, como você vai botar o balé na dança de salão sem ficar muito feminino? Porque você é um cavaleiro sempre, né? E isso foi um grande desafio também, na época. Então, daí a minha dança, minhas aulas, tudo é muito alavancado pelas linhas do balé clássico, por terem sido as 2 escolas. Depois disso, aí bate aquela questão de grana, comecei a trabalhar, me tornei professor junto com a Karine Lima, né? Eu fui assistente e ela professora, né, das filiais do Centro de Dança de Amearoxa na Barra, no Barra Ponte, quando abriu. E depois no Meyer, quando o Fabiano precisou sair do Meyer, eu fiquei terça e quinta, Dudu segundo e quarto. Então, era eu, Renato Veronese, Kelson e Lídio, professor do Centro de Dança de Amearoxa Barra. E no Meyer era eu e Dudu. As damas que levavam a gente nas costas eram Kelly Reis, Karine Lima, a Renata Teixeira e tinha de Goiânia, que está em Goiânia agora, Ana Paula. Né? E no Meyer era eu, Karine, e Dudu e Luana, que está no México agora. E Dudu super voltada para yoga e tal. Então foi uma trajetória muito bacana, aprendi muito, muito, muito. E, cara, é muito intenso tudo. Chega uma hora que realmente a grana pesa, eu já tava com 23, 24 anos, né? Pô, você não ter grana pra nada. E mulher, namorada, você querendo fazer as coisas, dar um presente, você não consegue, é muito difícil. E entender também que eu vivi tão intensamente isso que eu abri a mão de tudo, né? Coitado da minha família. Festas, eventos, não tinha isso pra mim. Né? Noivado, meu irmão, não tinha, eu tive que dançar, porque cada dança que eu era convidado era uma maneira de eu aprender e evoluir. Então eu fiz carnaval com Marcelo Mizalides, pelo balé, eu comecei a dançar muitas coisas pelo balé, e não pelo dança-salão. E até uma história, numa reunião, e o Jaime falou assim, porra, Rafael, tá foda. Meu irmão falou assim, pô, eu falei pra você fazer aula de balé, não pra você dançar balé. Aí eu falei, pô, já, ele falou, porque ele tava coreografando a comissão de frente da Vila Isabel. Aí, ó, quem chegou? A patroa.
Ele tava coreografando. Sexta-feira a gente conversa. Oi, Tuzito, meu sobrinho aí. Aí ele falou, pô, ele tava coreografando uma comissão de frente de Vila Isabel, era só negão. Então não cabia pra mim, né? Apesar de eu ser muito forte, alto, não cabia na comissão de frente da Vila Isabel naquele ano. E aí o Marcelo Mizalides me chamou, porque ele é do Teatro Municipal, para dançar a abertura do Salgueiro e tal. Que era evento sobre 50 anos do Salgueiro. Não, Fogo. E fiz. Aí o Jair falou, pô, eu falei pra você fazer aula de balé, não pra você dançar balé. E aí acabou que eu comecei a ter muito mais oportunidades, né? Com o balé clássico e com a dança de salão. Foi quando teve o Viva Brasil, do Jaime. Eu fiquei ensaiando como stand-by para caso da grana, porque ganhava, né, para ter stand-by. Não me sentia pronto para ir nem nada. E fiquei vários meses ensaiando, né? Meu pai sofreu um acidente, ele quebrou o fêmur, na cabeça do fêmur, e ficou engessado da cintura para baixo, aí uns 6, 7 meses. E eu fiquei ajudando, porque eu tinha uma irmã mais nova, né, levar ela na natação, essas coisas e tal, antes de ir pro balé. Eu ainda cuidava dela e tal, e foi uma coisa que pesou muito na época, de eu ir ou não para a Alemanha. E tava com stand-by, eu falei, não vou mesmo e tudo. Entrou todo o stand-by, só faltou eu. Até que uma semana antes o Marco Cadorna, que era um dos integrantes, descobriu que estava com uma água na pleura. E aí era muito difícil viajar para a Alemanha com o frio que estava fazendo lá. Oi, Pedrão! Meu outro sobrinho entrou aí, ó. E aí ele deixou de ir, já me ligou, tava em casa já, cara. Fabiane me ligou, já me mandou tu vir que eu ensaio. Aí já me pegou, deixa eu falar com ele, tu vai, aquele jeito dele. O Mário tá doente e tal, tu vai. E eu já sabia as coreografias todas do espetáculo. Porque como stand-by eu tentei pegar todas as coreografias, então eu dançava muita coisa. Tanto do balé, como eu dançava as coreografias de dançalão. Então eu era um dos poucos bailarinos que tinha essa condição, foi muito legal isso. Fui para a Alemanha, conheci minha esposa lá, né? E somos hoje, eu acho que o único casal que se fez na Alemanha que está junto até hoje. Fazem desde 2004, né? Conheci ela, de lá a gente fez algumas danças juntos. Passamos por uma grande empresa de entretenimento chamada Magic Life, que tinha 17 hotéis na Europa. E essa foi a minha terceira maior escola. Porque eu dançava tudo, menos dançalão lá. E eram 9 coreografias por espetáculo. E era assim, 6 espetáculos para dançar. 9 coreografias cada um. Então, e eu com a Aliciana, a gente ainda fazia... Eles gostaram muito dos nossos padedês. Eu comecei a dançar dança contemporânea quando eu a conheci. Porque vocês vão ver que ela tem essa trajetória forte na dança contemporânea. Comecei a dançar com ela dança contemporânea e eles gostaram muito do nosso trabalho. E aí lá eu fazia muitos muitos padedês. Quando vinha um grupo especial, Rafael Aliciana dança. Víamos, Rafael Aliciana dança. Então, a gente dançava muita coisa. Foi onde eu detonei muito meu joelho. Ali eu comecei a ter dores no joelho, coisa que eu nunca tive. Né? Aí sobrecarreguei muito a minha patela e tal. E aí foi quando eu comecei a tomar remédio para dor, tive muitas dores. Comecei também a correr, não corria, não gostava, mas comecei a aprender a correr para poder fortalecer ali. E a gente aprendeu a dançar de tudo, cara. Jazz, tinha até neoclássico nas coreografias. Então tinha coreografias que eu tinha elevador que descia assim, tipo, o hotel não tinha um cassino, sabe? E aí a minha maior dificuldade hoje, naquela época, a minha maior dificuldade, e foi o que me tornou muito bom, carrego isso até hoje, foi os russos e ucranianos que eu trabalhei. Odiava eles, odiava muito. Eles eram, assim, escrotos demais, principalmente comigo, que eu fui sem falar inglês, aprendi a falar inglês lá. E eles eram muito escrotos, sabe? Aquela coisa assim, pô, eu tava dançando com a mão aqui, pá, e... tá errado. Tá errado. Até que eu tinha que chutar o balde, peguei assim, uma peça do cenário e joguei assim no chão. Blá! Aí eu só sei que eu falei em inglês assim, stop, não danço mais, se você não sei onde eu tô errando. Porque só fala, tá errado.
Aí ela, lembro que ela falou assim, até hoje, aí eu aprendi como se fala dedo em inglês. Aí ela, your fingers is open, you must do close. Cara, eu fiquei fazendo umas 4 vezes por causa disso. Você tem noção? Boa. Porra, cara, depois daquele dia ali, eu falei, então tá bom. Nunca mais eu marquei ensaiando. Daquele dia em diante eu aprendi que ensaio, seja qualquer for, é a Vera. E até hoje, Ed, vamos lá na música, eu faço a Vera. Não tem mais essa de que a gente no Jaime a gente marcava, só fazia a Vera quando tu fala, é a Vera agora. Não. Pra mim, toda passagem de música era a Vera. E aquilo me transformou em um profissional. Hoje eu consigo ter uma dinâmica coreográfica muito grande. Eu consegui ter uma dança de salão limpa. Eu consegui limpar uma dança de salão pro palco, que não é fácil. Por exemplo, você botar um gancho redondo, né? Todo mundo fazendo aqui, aquilo. 1/4, 2/4, 3/4. Então, os russos têm várias técnicas para fazer igual. E aí, quando eu comprei aquilo pra mim, eu falei, cara, eu vou aprender com esses caras, então, não vai ter jeito. O nosso time foi eleito o melhor espetáculo dos 17 hotéis naquele ano. No ano seguinte, a empresa quis que eu e Luciana fosse pro melhor hotel da rede. E essa chefe russa que conseguiu essa façanha de fazer brasileiros dançar como os russos, foi eleita, foi promovida para ser responsável por esse grande hotel, que foi a minha chefe, né? Então, isso foi muito bom. Foi a minha terceira escola. De lá, eu fui para a Bélgica, trabalhei dando aula em academias da Nike, da rede da Nike. Levei um grupo, montei 3 espetáculos para uma rede chamada Tropicana Resort, de um dos chefes que eu trabalhei, para o Egito. Né? Levei um grupo para o Egito, montamos 3 espetáculos lá. E não continuei porque em Volta Redonda não tinha material humano, não tinha bailarinos para levar mais, né? Com qualidade técnica para levar. E aí ficamos tocando, montamos a República do Movimento, que é essa escola que hoje é muito mais da minha esposa, Aliciana, do que minha, né? Porque entendo que começou com a dança de salão. E depois o resto foi vindo, a dança ela foi colhendo, em virtude da magnitude do trabalho que a gente faz para o palco, né? Acabou tomando mais conta. Hoje a dança salão em Volta Redonda é uma coisa mais entretenimento, não é tanto como eu gostaria que fosse, né, para o palco e tal. E tivemos uma boa queda, né, por conta que é uma cidade de operários, uma cidade que não tem tanto um desenvolvimento cultural muito grande, não tem espaços para dançar. Então, como é que você vai fazer uma aula de dança se não tem para onde praticar, né? Não tem aonde dançar? Então, isso tudo influenciou muito a queda de alunos. E aí eu acabei indo para a faculdade, terminei a faculdade de pedagogia, né? Estou gostando muito. Minha especialização é em andragogia, que é a ciência que estuda como o adulto aprende. E fiz vários projetos, escrevo para a revista da CDL, faço parte da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovens de Volta Redonda, né? Represento a pasta sou diretor de comunicação e desenvolvimento. E dou aula dança salão e administro a escola. Estudei muito edição de vídeo, imagem, então está sendo muito bom para o momento. E de lá para cá eu trabalhei para fundações culturais, né? Fui coordenador artístico da Fundação CCN, trabalhei em vários projetos culturais também, né? Daqui da região com menores, jovens carentes, né? Fui para buscar essa sempre com a dança, mas voltado para uma questão mais pedagógica. Resumindo, mais o terceiro setor. Acabei enveredando o terceiro setor e levando a dança de salão para o terceiro setor como uma ferramenta de transformação social, batalhando muito questões como violência contra a mulher, né? Porque eu acredito que uma criança que vê o pai batendo na mãe o tempo todo, ele tem um potencial enorme de se tornar um homem que vai continuar batendo. Então não adianta só a Lei Maria da Penha, se você não transforma a mente do agressor, para que ele não faça mais, e do filho dele.
né? Então eu comecei a trabalhar dança-salão, questão de cavalheirismo, que é uma coisa que meu pai sempre me ensinou para eu ser gêmeo de uma menina, que é ser um cavalheiro, gostar de cuidar. O homem, a função do homem é cuidar. Apesar que hoje tem muita dificuldade. Hoje, se tu abrir uma porta para uma mulher, pode ser que você te olhe com um olho torto, assim, né? Tal. Eu estagiei dentro da indústria e tive que me policiar várias vezes, porque você não pode. Eu cresci cavalheiro pela dança de salão, aprendendo a ser cortês, um bom cavalheiro. Quando eu fui estagiar dentro da indústria, onde as mulheres batalham para ter a mesma chance, oportunidade que os homens, eu tinha que me controlar, porque várias vezes eu tomei vários cortes, porque eu apertava o passo assim. Fábio Silvestre, esse cara que está entrando aí agora, ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim sem ser só professor de dança. Ele foi o primeiro cara que falou assim: Rafael, você é capaz de escrever. E aí eu escrevi uma metodologia para o projeto Garoto Cidadão, que foi onde ele me selecionou para atuar como coordenador de dança, depois coordenador artístico. Eu faço até uma citação de você, Fábio, no meu TCC, que foi ele a primeira pessoa que me acreditou que eu era capaz de escrever. E está aí vendo a gente, para mim é um orgulho. E ele é um mestre de educação, um cara top demais, e um ser humano maravilhoso. Né? Também foi uma grande escola o projeto Garoto Cidadão para mim, como um profissional de dança do terceiro setor, que eu me considero agora. Então eu trabalho a dança 2 como uma ferramenta de transformação social, nas questões de valorização da mulher, de cavalheirismo. Né? Hoje em dia está muito difícil, com a mulher tendo que conseguir um mercado de trabalho, você às vezes tem um limite onde você pode ser cavalheiro e ser confundido com um cara metido, folgado. Às vezes eu, por instinto, antecipava o passo para abrir a porta do refeitório e a mulher me olhava de olho torto, assim, debochava, achava que eu estava avançando o sinal. Então, complexo pra caramba pra gente da dança de salão, o mundo atual que a gente vive. Estou falando da geração de dança salão de que nós viemos, você também. Sim. Então eu trabalho, uso a pedagogia da dança, né? Tem um projeto aí de pedagogia da dança, quero fazer alguns vídeos pro YouTube, né? Que é a pedagogia do movimento. E pra gente viver a dança 2 agora, nesse momento, porque a gente vai ser fundamental. Por mais que digam que a gente não é essencial, por isso que a gente tem que ficar fechado. Sim. Uma vez me falaram isso. Mas é porque não são essenciais. Eu tava falando assim, cara, eu acho um absurdo a gente não poder, pelo menos, ter academia para dar aula para uma pessoa, para duas. Mercado não pode, né? Restaurante não pode, de 2 em 2 metros. Por que eu não posso dar aula para um tem que estar com a academia fechada? Aí o pessoal, mas é porque vocês não são essenciais. Eu falei, meu amigo, me falaram isso a vida toda. Você vai ser bailarino, você não vai morrer de fome. Isso não é profissão. Dançar, cara, você vive de dança, cara, dá pra viver dançando. A vida inteira nunca foi essencial pra ninguém, sabe? Agora vai ser diferente. Por isso que eu não parei. A gente continuou com as aulas online. Agora a gente está começando a dar aulas particulares. Tem muita gente, cara, pedindo aula particular. Você não tem noção. Porque as pessoas não estão aguentando essa loucura, sabe? Então tem muita gente, às vezes eu fico segurando questões da minha saúde também. E porque eu abro o Zoom para os professores. Então o que eu faço? Eu chego, esterilizo a sala toda e crio as salas de aula virtual. O professor entra, eu saio. Aí esse professor sai, chega o outro. Então a gente não deixa um fluxo de pessoas, mas eu sou o único que está ali o tempo todo. Entende? Então eu tenho muita questão de não dar dando aula particular e tudo para não ter muito contato com pessoas. Ontem o Júlio teve uma parte de forró, até passei, o Júlio deu para um casal amigos nossos, que são um casal, falaram, a gente quer fazer aula de forró, cara. Então beleza. De máscara, aí criamos um protocolo, né? Máscara, álcool em gel. O pessoal deixa o sapato fora, entra de meia, vai até a sala. Então tem muita gente querendo fazer aula e a gente está fazendo isso. Então, eu sou essa pessoa aí. Seguinte, 45 minutos de live. Eu sou obrigado a fazer meu jogo de palavras contigo. Tá certo? Já? Caraca, fala já, mano. 45 minutos?
Vai ter que ter outra. Vai 45 minutos direto. Direto! Pô, são 23 anos de dança também, né, cara? Vamos lá. Tá preparado? Tô... Não, nunca estarei, Eu- mas vamos lá. Eu vou te falar uma palavra e tu vai me responder com uma palavra ou uma frase. Tá. Ok? Ai, Jesus. Vamos lá. Cor. Preto. Lugar. Rio de Janeiro. Saudade. Dos bailes. Medo. Envelhecer mal. Comida. Caramba. Pizza. Bebida. Cervejinha. Rafael Mendes. Ah, aquariano em todos os seus sentidos. Ok. Aquariano. Pode ser uma frase, né? Aquariano vascaíno do Estácio. Boa. Então vamos dizer assim, tu é carioca então. Tu mora em Volta Redonda hoje, mas tu é carioca. Rio de Janeiro. É aquele carioca da gema. Vamos dizer assim. Do berço do samba. Ok, boa. Meu querido, é o seguinte, a gente teve toda a tua vida, toda a tua parte da dança ali. Uma das coisas interessantes assim de toda essa movimentação, eu queria saber um pouquinho dos teus hobbies. Se tu tinha algum hobby, o que tu gostava de fazer fora da dança ou tudo era já teu hobby também? É uma mistura de hobby com profissão? Ou tem algum hobby que tu gosta de fazer assim? Que não seja dança. Se a dança também é um hobby. Porque muita gente também leva a dança como hobby. Não é verdade? No início era. Depois, mas muito rápido, a dança se tornou algo muito mais que um hobby para mim. E hoje eu não vejo, impossível ver a dança como um hobby para mim. Né? Eu tenho um respeito pela dança muito grande. Para mim, meu hobby hoje, eu gosto muito de correr. Gosto muito, muito de correr. E com um pouco, depois da faculdade, não sei se eu posso dizer hobby, sabe? Mas eu tenho a mesma paixão. Hoje eu acordo às 6 horas da manhã, assim, fico puto de não ter mais tempo para estudar. Hoje eu vejo estudar como algo muito prazeroso. Eu consigo estudar 3 horas líquidas aí, todo dia, desde que eu me formei em fevereiro. Então, correr e estudar, estou gostando muito. Uma das coisas que aí eu posso falar, se tu me permitir, claro, né, porque o foco é você, mas uma das coisas que eu admiro muito o trabalho da República, não só você, quanto Dali, né, e toda a equipe, é o trabalho que vocês fazem e tudo fundamentado. Certo? Tudo tem fundamento. Para tudo aquilo que você vai fazer, para tudo aquilo que você vai trabalhar, existe um fundamento. Na verdade, o tanto que vocês estudam, isso é uma coisa muito admirável. Né? Isso eu acho que eu já cheguei a falar para ti, no dia que eu fiquei na tua casa, e eu acho isso, cara, assim, fantástico. Acho que são muito poucos que fazem isso. Assim, então realmente estar com vocês é uma experiência muito boa, incrível, né? Bom, já falei isso para vocês, né? Não, e vou sempre repetir, é muito legal isso, sabe? Eu acho que o grande desafio da República e a grande vantagem delas coincide, estão ali, né? De encontro, que é eu ser casado com a Aliciane, então te leva muito trabalho para casa, isso não é bom, né? E a gente precisou fazer análise e tudo para poder lidar com isso. A gente quase separou, né? Estamos aí desde 2014 juntos, mas a gente teve ajuda, não só de terapeuta, mas também a gente é católico, dos padres aqui de Volta Redonda. Um beijo aí, Padre Maurício, que foi quem fez nosso casamento, nos ajudou muito. E aí, isso era um problema. Mas a grande vantagem, por quê? Porque sempre existiu, né, no passado, agora no entanto, um preconceito das danças clássicas eruditas com as danças populares. E, sobretudo, a dança-salão, que é a prima pobre das danças. É isso, meu ponto de vista. Como ela é minha esposa, ela me conheceu e
conseguiu, através de mim, ver a profundidade que é a dança de salão, houve um respeito, e aí a República fez isso. Bum! Então aqui não tem preconceito entre dança de salão, hip hop, jazz. Os alunos aqui, eles circulam. Tem aluno que começa a fazer balé, daqui a pouco tá fazendo hip hop e até forró. Então acho que esse é o grande pulo do gato. Para quem está me vendo aí, que gostaria de ter uma escola com a história da República, uma dica que eu poderia dar é conseguir um parceiro de dança clássica erudita, se você vem dança salão, que veja a dança de salão com a sua profundidade. Aí vai longe. Né? Uma pessoa que eu vejo que tem muito isso é a Cenário, né, com a Aline. Eu vejo que tem essa mesma pegada de ter o respeito ali circulando a dança de salão com as danças estudadas, danças científicas, né, como a gente fala, com esse respeito. Ok. Meu querido, é o seguinte, já falamos do teu passado, vamos assim, falamos praticamente do teu passado inteiro já, né? Já falamos um pouquinho né? Tu me falou uma coisa sobre esportes que eu fiquei meio assim, tu praticava algum tipo de esporte ou tu só corria? Tinha algum outro tipo de esporte que tu fazia? Ou pratica agora? Pratiquei. Qual? Sou apaixonado. Só doideira na minha vida, né? Eu pratiquei handball, cara. Eu fui federado em handball, joguei pelo Bingo Arpoador, depois juvenil, né? Depois joguei pelo Vasco, né? Fui campeão, acho que foi 2003, fui campeão juvenil de handball, carioca. E foi uma experiência muito boa porque me ajudou como bailarina a ter disciplina, né? Raça, né? E impulsão. O handball me deu muita impulsão, né? Panturrilha, isso tudo. Foi graças ao handball também, me ajudou muito na dança aí. Show! Tá, e uma coisa, de toda essa parte da dança, assim, tu já conseguiu realizar algum sonho e ainda tem algum tipo de sonho para ser realizado? Cara, o sonho maior que eu sempre quis foi poder viver da dança, né? Hoje eu vivo da dança, estou por outros caminhos agora, estou buscando outras possibilidades, porque com a pedagogia eu aprendi, fiz um curso de formação em coach bem legal. Com a pedagogia eu vi que, cara, o ser humano hoje está vivendo muito tempo, né? Então você vai poder ter ao longo da sua vida 4, 5 profissões diferentes. E eu hoje vejo que eu posso fazer outras coisas, sabe? Levar a dança por outros caminhos. Então, uma grande realização minha foi poder viver da dança. Foi um grande sonho meu. E se tivesse uma coisa que eu gostaria de fazer, cara... Pô, eu nunca dancei em navio. De todo lado, eu dancei em muito hotel. Ed, você não tem noção. Dancei em muita empresa de hotel, cassino, né? Mas nunca dancei, acho que é porque eu não tinha altura, sei lá, nunca passei em teste. Mas também fiz poucos. E fiz até um teste que eu fiquei muito chateado, porque eu comecei a dançar no salão no teste. Aí o tal de Faragutti, ele chegou, mandou parar o teste no meio. Não quero profissional de dança salão. Cara, eu fiquei com a vergonha, todo mundo olhando assim, ó, um montão de bailarino. Não quero dançar de salão, faça um improviso. Aí eu já fiz boladão, improviso lá e fiquei reprovado. Depois eu fiz saber que ele tinha uma pinimba aí com o Jaime, porque o Jaime pegou os navios da Star Cruise e aí jogou nas minhas costas, cara. Ficou com raiva o pessoal dançar salão por causa disso. Olha eu fazendo fofoca aqui na rede. Mas falo mesmo. Porque depois, vários amigos meus que passaram, começaram dançando gafieira e forró nos navios dele. É mole? Porra, sacanagem, cara. Olha quanta coisa a gente passa na vida. Eu fui pra São Paulo, gastei um dinheiro. O cara podia ter deixado eu acabar meu teste, né? Em vez de me fazer com certeza. humilhação. Pô, sacanagem, eu falo mesmo. Né? E pode ter certeza que ele colheu frutos dessa parada que ele fez aí. Então, navio, eu acho que... Não sei se fosse uma coisa que eu nunca fiz, né? Eu gostaria de dançar em navio, dar uma aula no navio. Eu nunca fiz, acho que ia ser uma boa oportunidade, até porque eu fui marinheiro, né?
Então, acho que foi, se eu dissesse assim, alguma coisa com relação à dança que eu não fiz, cara, seria bom. Até para Joinville, uma coreografia minha passou, era um sonho, consegui, né? Eu estava lá. Tava, né? Que legal, cara, ver a dança de salão com o jeito. Isso é uma coisa que era muito difícil para mim, sabe? Porque como eu misturava muito balé clássico, outras linguagens com a dança de salão, quando chegava para Joinville, os caras falavam, pô, o que você faz não é dança de salão. Porque não era a dança de salão de raiz. Mas ao mesmo tempo não era duas coreografias, né, Júlia? A Júlia tá falando aí, foram duas, né? E aí, foram duas coreografias nossas que passaram para Joinville. E aí, eu não era nem dança contemporânea e eu não era dança de salão, eu ficava num limbo, sabe? E aí o único lugar que eu me sentia acolhido era o bairro Floripa. Cara, que eu conseguia mandar ver, a gente teve uma trajetória muito legal de várias coreografias no Bar da Floripa, que recentemente até algumas pessoas falaram que depois de ter me visto a companhia, a República do Movimento no Bar da Floripa, começaram a trabalhar no salão de outro jeito, né, com a versão mais contemporânea e tal. O pessoal falava dança salão contemporânea, que a gente tinha uma dança salão contemporânea. Nunca me titulei assim, sabe? A dança salão contemporânea. Acho que nunca falei isso. O que eu fazia era uma dança de salão do meu jeito, né, que tinha a ver com era uma dança de salão República do Movimento, que mistura todas as danças e tal. Então, foi bom isso. Então, acho que se tivesse uma coisa assim, o que você gostaria de realizar? Seria dançar, ou dar uma aula num navio. Nunca consegui, nunca vivi essa experiência, que eu acredito que deve ser muito top pela estrutura, né? Que o navio tem e tal. Então, acho que... até no Teatro Municipal, até no Teatro Municipal, eu dancei com Ana Botafogo, Marcelo Zalice, Don Quixote. Que maravilha. Já fiz tanta coisa legal. Meu querido, eu tenho mais 2 minutos e meio, entendeu? Queria te agradecer muito por ter aceito o convite, por estar aqui, né, por fazer parte desse projeto. Meu, muito obrigado, minha admiração pelo trabalho de vocês. Sexta-feira eu converso com a Ali. Só para avisar, avisa a Aliciane que toda entrevista ou todo bate-papo é diferente. Entendeu? Ela tá querendo saber. O que tem que fazer? Eu falei, cara, eu não vou combinar nada, não vou nem procurar ver. Pode ver, o teu roteiro, ó, tá aqui, ó, tava aqui bonitinho, ó, pergunta se eu passei, né? Cada um tem uma... Foi mal, falei muito, né, cara? Não, mas calma, isso serve pra gente fazer outras lives, entendeu? Fica aquele gostinho de quero mais. Entendeu? Porque o intuito dessa live mesmo é a gente saber um pouco, os nossos alunos que estão aqui, que passaram, que vai ficar gravado, é saber um pouquinho da gente fora da dança. Como que a gente entrou? Porque, como tu mesmo falou, é uma correria, às vezes a gente não tem tanto esse contato. Então, essa é coisa gostosa. Então, meu querido, muito obrigado. Obrigado por tudo. Tem mais um minutinho. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Desculpa eu ter falado tanto, né? Mas eu nunca, faz muito tempo, assim, acho que eu nunca falei de mim, né? E isso é uma coisa até para refletir, que meus alunos não sabem de mim, porque eu não gosto muito de falar de mim. Então essa live talvez seja algo bacana para meus alunos poderem saber da minha trajetória, porque eu não sou de ficar falando da minha trajetória, né? Nunca gostei muito, apesar de tudo, eu sou um cara muito tímido. Então foi bom, desculpa ter falado tanto, mas eu não tenho o hábito de falar de mim, nem de sintetizar a minha vida. Então, tu chegou num ponto-chave, porque a maioria das pessoas que vêm conversar comigo, esse tipo de coisa assim, e a gente vai relembrando de várias coisas, fazem essa reflexão. Né? A gente, com essa nossa vida turbulenta, movimentada, né? Porque agora a gente também está trabalhando muito mais, faz a gente pensar um pouquinho no que a gente foi, como a gente conseguiu chegar, e de repente até mesmo projetar alguma coisa para o futuro. Tá certo? Eu tenho mais 30 segundos, senão eu não vou acabar. Obrigadão. Obrigado. Um beijo grande. Sexta-feira se cuidem. Isso aí. Beijo, se cuidem. Beijo. Até. Valeu, galera. Valeu vocês que assistiram a gente. Um beijão. Valeu, tudo de bom.